Não se esqueça de dar o like. Meus pais convidaram seus amigos para férias em família e agora eu não quero ir. Este post provavelmente será longo, e tentarei não me prolongar demais. Espero que seja fácil de entender. Mas não tenho certeza de como lidar com a situação atual, então preciso de conselhos. Contexto: meus pais são praticantes de swing. Descobri sobre eles sendo praticantes de swing logo depois de me formar no ensino médio em 2016. Nunca realmente tive uma opinião sobre o assunto até recentemente. Eu não me importo com o que eles fazem atrás de portas fechadas, mas não quero ver isso pessoalmente. Tenho certeza de que isso me faz parecer uma pessoa ruim. Mas sempre os aceitei como são. É honestamente muito estranho ver meus pais se beijando com outras pessoas quando estão perto de um grupo de pessoas. De qualquer forma, eles estão em um relacionamento com outro casal e estão com eles há quase 2 anos. Eles, o outro casal, acabaram de se mudar para a casa dos meus pais porque perderam a casa e não conseguiram encontrar outro lugar a tempo. Meus pais expulsaram minha irmã, o noivo dela e o bebê deles do porão para dar espaço aos amigos deles e colocaram minha irmã, o noivo e o bebê no andar de cima em um quarto para compartilhar. Que é um quarto pequeno de 12 por 12. Os amigos também afirmaram que são outros avós para minha sobrinha e se chamam de vovó e vovô. Minha irmã e o noivo dela não se sentem confortáveis com isso, mas meus pais e os amigos deles não parecem se importar porque eles estão todos juntos como um só. Agora, em relação às férias. Deveríamos fazer nossas primeiras férias em família no ano passado, outubro de 2021, mas acabou sendo adiado para abril deste ano, devido aos custos, por causa do meu casamento, o que todos aceitaram. Foi adiado novamente, porque minha irmã estava no 3º trimestre da gravidez e não podia voar. Agora está agendado para fevereiro de 2023. Meus pais disseram para minha irmã e para mim, junto com nossos companheiros, que levariam seus amigos nas férias. E estou frustrada com isso, para ser honesta. Com a maneira como eles têm lidado com as coisas com minha irmã e com toda essa demonstração pública de afeto deles, isso me fez não querer ir mais. São nossas primeiras férias em família, como eu já mencionei, e eu queria que fosse apenas a família. Estou perdida e não tenho certeza de como lidar com a situação. E nós não queremos chatear meus pais sobre como eu e todos os outros nos sentimos. Algum conselho? Seus pais parecem incrivelmente exigentes e infantis. Eu simplesmente não iria, ponto final. Diga a eles. Seus pais me parecem o tipo de pessoas que fazem coisas ruins, não se importam com o que os outros sentem e cobrem tudo dizendo coisas sem sentido como, estou apenas vivendo minha melhor vida. Isso é tão bizarro por tantos aspectos. É tão bizarro. Eu realmente amo meus pais e sei que isso os machucaria se eu dissesse que não vou. Mas isso me deixa tão desconfortável em tantos níveis ver eles fazendo coisas com outras pessoas. Acho que vou apenas falar com eles e se eles decidirem que ainda vão levá-los, direi que não vou. Obrigada pelo seu comentário. Edição: sou casada e não moro mais lá. Embora minha irmã, o noivo e o bebê morem. Eles estão atualmente procurando lugares. Vivemos em um estado onde o custo de vida é muito alto, como muitos lugares agora. E com eles tendo apenas uma renda, é mais difícil encontrar algo. Espero que isso esclareça as coisas. Edição 2. Não esperava que isso chamasse tanta atenção quanto chamou. E li cada comentário e levei os conselhos em consideração. Então, obrigada. Estou ciente de que meus pais são adultos e podem fazer o que quiserem. Nunca disse que eles não podiam. E nunca disse que sou contra o relacionamento deles com esse outro casal. Eles se referem a si mesmos como praticantes de swing, mas sim, você poderia dizer que estão em um relacionamento poliamoroso. A questão que tenho é como eles empurram isso goela abaixo de todos. Não me importo com o que fazem em particular, atrás de portas fechadas. Mas quando vejo as coisas que fazem quando outras pessoas estão por perto, é aí que fico desconfortável com a situação. Eles têm um calendário na geladeira que indica quais noites eles trocarão de cama e dormirão com a outra pessoa. Por exemplo, minha mãe e a outra mulher se movem entre meu pai e o outro homem. Também há momentos em que fazem piadas sexuais sobre transar entre eles, ou se exibem aleatoriamente quando estamos por perto. Tipo, pelo menos espere até que as pessoas não estejam lá para fazer essas coisas. Isso é o que eu não aceito. Atualização. Olá a todos. Algumas semanas atrás, fiz uma postagem sobre meus pais convidarem seus amigos para as férias em família e disse que daria uma atualização depois de conversar com meus pais. Bem, eu fiz, e não deu certo. Também peço desculpas pela demora na atualização, tenho tido dificuldades com o resultado e precisei de tempo para escrever tudo.
Então, sobre a atualização. Abordei todos os meus sentimentos com meus pais e eles não ficaram muito felizes. Eles perguntaram por que nunca trouxe isso à tona, e eu disse que era porque eu estava bem com tudo, até começar a ver, e foi aí que me senti desconfortável. Agora eles acham que não aceito quem eles são, e realmente não veem problema em convidar seus amigos ou fazer outras coisas com seus amigos na frente de todos os outros. Minha mãe basicamente disse que o que eles fazem não é da minha conta, nem de ninguém, e eles podem fazer o que quiserem. O que é verdade, eles são adultos e podem fazer o que quiserem. Mas algumas das coisas que fazem deveriam ser em ambientes privados, e não para os outros verem. Eles também consideram a namorada e o namorado deles como família, novamente, o que é bom. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, e, como são férias em família, ainda os estão convidando, independentemente de como todos se sentem sobre isso. Eu só queria estar com meus pais, pelo menos uma vez, sem que os amigos deles estivessem lá, e vê-los se agarrando. Eles também não veem problema em seus amigos se autodenominarem avós da minha sobrinha. Eu fiquei chateada e disse a eles que meu marido e eu não iremos nas férias e que eles podem levar outra pessoa. E até entenderem de onde estou vindo, não irei visitá-los. Por enquanto, meus pais estão sendo cortados. Estou muito triste com o resultado, e me entristece que eles escolheriam seus amigos em vez de seu próprio filho. Mas cada um por si, eu acho. Obrigada a todos pelos comentários. Li todos, mesmo que não tenha respondido, ainda os li. Sim, minha irmã concorda comigo. Não tenho certeza se ela planeja ir ou não, então se ela não for, talvez façamos nossas próprias férias. Eu sou o babaca por mandar minha namorada calar a boca depois que ela insultou as coxas da minha irmã? Eu tenho 30 anos e minha irmã de 12 anos está morando comigo agora porque mamãe e papai são vulneráveis, então faz mais sentido eu cuidar da minha irmã por enquanto. Ela é uma garota realmente boa e, sinceramente, sinto de muitas maneiras que ela é minha própria filha, porque minha mãe e meu pai não falam inglês, então eu meio que tive que criar minha irmã de maneiras que eles não podiam. Difícil de explicar, mas tenho certeza de que qualquer pessoa com uma cultura secundária vai entender o que quero dizer. Minha mãe e meu pai são ótimos pais, mas ter uma pessoa que fala inglês para orientar você quando mora em um país de língua inglesa é inestimável, na minha opinião, e minha irmã confia em mim com coisas que ela não confiaria necessariamente aos meus pais. De qualquer forma, minha namorada estava fazendo uma videochamada comigo e minha irmã passou usando shorts e uma camiseta porque está calor. Minha namorada esperou até que minha irmã tivesse saído da área, mas não do quarto, e fez uma careta, dizendo, talvez alimente ela menos, as coxas dela estão meio gordinhas. Eu fiquei furioso e disse a ela para calar a porra da boca. Saiu automaticamente da minha boca, e encerrei imediatamente a chamada. Minha irmã está um pouco acima do peso, mas caramba, quem diz esse tipo de coisa sobre uma menina de 12 anos? Literalmente todo mundo que eu conheço está me mandando mensagens de texto dizendo que sou um namorado péssimo e como posso desrespeitar minha namorada assim. Estou esperando um pedido de desculpas dela, mas para meu choque, todo mundo está esperando que eu peça desculpas. Então, Reddit, eu sou o errado nessa situação? Não é o babaca. Você definitivamente disse muito dizendo à sua namorada para calar a boca e desligando na cara dela. Se sua irmã viu isso, ela saberá que você a protegeu, isso significa muito. E corte esses idiotas da sua vida. Se eles sabem o que aconteceu e estão bravos com você, eles são péssimos. Continue sendo o irmão mais velho que você é. Minha sogra não me deixa fazer sexo com meu marido. Meu marido e eu nos casamos há 1 ano. Nós dois não morávamos juntos antes, na verdade, mal nos víamos porque ambos trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo, então nosso tempo era bastante limitado. Nos casamos e fomos morar juntos no apartamento dele. Infelizmente, 2 meses após nosso casamento, o pai dele morreu em um acidente. Minha sogra e meu marido, que é filho único, ficaram arrasados, pois foi bastante repentino. Minha sogra, ficando sozinha, começou a sugerir ao meu marido que nos mudássemos para a casa dela para fazê-la companhia, mas, como ela é de outro estado, não podemos devido aos nossos empregos e faculdade. Então, ela veio para nós. Nosso apartamento tem 2 quartos, então minha sogra ocupou um e meu marido e eu ocupamos outro. Quero dizer, minha sogra nunca gostou de mim. Ela é uma daquelas mães que pensam que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho dela. Como um casal que ainda está na fase de lua de mel, tínhamos relações sexuais com muita frequência. Todos os dias, até 2 vezes por dia. Isso mudou quando minha sogra chegou, já que o apartamento é pequeno e eu não me sentia confortável fazendo isso com ela morando lá. A questão é que, quando tínhamos relações sexuais com meu marido, minha sogra magicamente nos interrompia. Não importava que horas eram,
Mesmo que fosse 3 da manhã, ela casualmente se levantava e batia na nossa porta perguntando o que estamos fazendo. Ou dizendo ao meu marido que ela se sentia mal porque estava com dor de cabeça ou coisas do tipo. Isso acontece desde que minha sogra se mudou para nossa casa, foram 7 meses estressantes. Além disso, eu não tenho privacidade de nenhum tipo, ela critica tudo o que faço, especialmente minha comida. Meu marido tenta me dar meu espaço, dizendo coisas como: "Não é verdade, mãe, a comida está boa." O que realmente me irritou foi o fato de ela começar a dizer que várias coisas de valor e dinheiro foram perdidas em seu quarto casualmente no dia em que fiquei em casa. Eu estava de folga do trabalho e estudava à tarde. Eu realmente fiquei irritada, disse ao meu marido que isso realmente não era o que eu esperava. Concordo em deixá-la se mudar conosco porque meu sogro faleceu e eu realmente estava tentando ser empática com ela e sua dor, mas não vou deixá-la me chamar de ladra. Agora estou na casa dos meus pais, meu marido continua me ligando e me enviando mensagens para voltar, mas eu não sei mais o que fazer. Isso está realmente estressante. Seu marido está bem com isso também? Ele quer um casamento sem sexo? Acusar você de roubo seria o momento em que eu a teria expulsado e dito ao marido para ir com ela. Ele não mostra nenhum respeito por você. Nem ela. Às vezes, realmente precisa doer para dar espaço para a mudança. Você aceitou demais. Fale com ele, mas faça uma lista de todas as coisas que ela fez. Não deixe ele interromper você. E depois diga a ele para te mostrar todas as coisas que seus pais fizeram com ele. Tenho quase certeza de que essa lista não é longa. Mostre a ele como o comportamento dele e da mãe dele é anormal. Eu não acho, ele parece bastante frustrado desde que paramos de fazer sexo. Mas ele também não tenta começar nada, porque sabe que a mãe dele vai nos interromper de qualquer maneira. Depois que ela nos interrompe, nunca mais continuamos com o sexo. Atualização. Olá, boa noite. Obrigada a todos pelos conselhos e comentários, tentei ler todos. Queria dar uma pequena atualização. Voltei com meu marido na última quinta-feira. Enquanto morava com meus pais, estávamos conversando e nos vendo. Na primeira vez que concordei em falar com ele, disse a ele que realmente precisava fazer algo em relação à mãe dele, porque nosso relacionamento estava indo por água abaixo. Ele expulsou a mãe dele. Ela não lidou muito bem. Lembra como eu disse que ela queria vender a casa dela? Bem, na verdade ela fez isso, colocou a casa à venda. O que me surpreendeu muito é que ela listou a casa para venda bem abaixo do custo médio considerando onde a casa está localizada. Aparentemente, ela estava prestes a fechar negócio com alguns compradores em potencial. Ela não se comunicou com ninguém desde que saiu. Também não sabemos se ela voltou para a casa dela. Agora está tudo bem. Meu marido também me agradeceu, porque ele não suportava mais ter a mãe dele no nosso apartamento. Também deixei bem claro para o meu marido que se a mãe dele tivesse se comportado de maneira diferente, eu realmente não teria me importado se ela ficasse conosco. Me sinto um pouco mal por ela, mas ela realmente pediu por isso, eu sempre fui gentil apesar do tratamento dela. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu vi o cadáver de alguém na minha escola e toda vez que vejo a irmã dela nos corredores, entro em pânico. Há algum tempo que guardo isso para mim porque me sinto mal por me sentir assim, mas queria saber a opinião de outras pessoas. No ano passado, durante o segundo semestre, tive uma aula de ginástica que fui obrigada a fazer para passar no ensino médio e, no segundo trimestre daquele semestre, fomos obrigados a fazer natação. Sem mas, sem nada. Você tinha que nadar, a menos que estivesse isento por motivos médicos ou estivesse menstruada, e meu professor de educação física ficou feliz em garantir que soubéssemos. Nossas 2 primeiras semanas de natação correram bem, e eu não estava tão incomodada quanto antes porque tínhamos perdido muito tempo na piscina por causa do equilíbrio do pH, e agora só nos restavam 2 semanas de aula. Durante aquela segunda semana, na terça-feira, eu e minha amiga estávamos nos trocando no vestiário, e nunca esquecerei a ironia cruel de ter perguntado sarcasticamente a ela naquele dia se ela estava animada para nadar. Depois que todos terminamos de nos trocar, estávamos esperando na arquibancada perto da piscina que nosso professor atendesse. Um aluno, que chamarei de Noah, estava andando à beira da piscina enquanto a professora fazia a chamada. Noah estava muito ansioso e andar de um lado para outro parecia ajudá-lo. Enquanto andava, ele viu algo bem no fundo da piscina.
Uma pessoa. O salva-vidas de plantão saltou quase imediatamente e puxou para cima enquanto nossa professora no convés ajudava a retirá-la. Eles começaram a fazer RCP enquanto todos nós ficamos em estado de choque. Lembro-me de pensar que era uma menina da nossa turma e que, por causa disso, ela não poderia estar lá por muito tempo. E então eu vi o rosto dela. Eu não conseguia nem processar nada antes de gritarmos para ligar para o 911. Agora vamos ao presente, este ano. Não estamos na escola há muito tempo, talvez um mês ou mais, mas isso está me deixando louca. Continuo vendo a irmã daquela garota nos corredores e sei que é a irmã dela, porque acho que nunca conseguirei esquecer aquele rosto que vi quando ela foi tirada da piscina. Eu odeio me sentir assim em relação a ela e a evito ativamente sempre que posso. Tenho vontade de chorar sempre que a vejo e só consigo pensar no que vi naquele dia. A razão pela qual me sinto tão errada sobre isso é porque aquela pobre garota provavelmente será comparada à irmã pelo resto da vida, e também não consigo imaginá-la descobrindo que alguém a está evitando porque ela se parece com sua irmã morta. Alguém tem alguma dica sobre como parar de me sentir assim? Entre em contato com um terapeuta profissional. Lamento muito que você tenha tido que suportar um momento tão visceral em tão tenra idade. A vida pode ser uma merda às vezes, mesmo que não queiramos. Vou atestar, porém, que vale a pena falar com alguém qualificado para enfrentar essas cenas pesadas. A psicoterapia me ajudou em alguns dos momentos mais sombrios da minha vida. Boa sorte para você. Minha mãe está traindo meu pai com um amigo da família e ele não parece se importar. O que eu faço? Eu, 15, nem sei por onde começar. Minhas mãos ainda estão tremendo, estou tão irritada, chateada, sei lá. Eu ainda me sinto tão confusa agora, então peço desculpas antecipadamente se as coisas que eu disser não fizerem muito sentido ou se eu começar a devagar. Vou voltar e editar as coisas da melhor forma que puder. Para clareza, o marido será H e a esposa será W. Meus pais são amigos de um casal da idade deles desde antes de eu nascer. Todos são melhores amigos uns dos outros. Eles realmente fazem muitas coisas juntos, e eu conheço o casal desde que me lembro. W é seriamente a pessoa mais legal do mundo. Fico enjoada só de pensar, porque sempre fui bastante próxima de H e W, e eles têm um filho que é meu amigo. Isso também me faz sentir ainda mais estranha por todas as coisas que eles fizeram por nós. Aparentemente, eles ajudaram meus pais financeiramente antes, quando as coisas estavam difíceis, como comprar um carro novo para eles quando meu pai teve um acidente e destruiu o dele, precisando de um para o trabalho. Eles são bem ricos, enquanto nós não somos. Isso não quer dizer que sejamos pobres, mas houve um período em que meu pai ficou desempregado por um tempo. Minha mãe trabalha para a nossa igreja, então acho que ela não ganha muito, e meu pai trabalha em uma fábrica de carros ganhando mais do que ganhava quando eu era mais jovem. Enfim, na noite passada, H estava em nossa casa para sair com meu pai. Como eu disse, são melhores amigos e ele e W vêm aqui com frequência, e meus pais vão à casa deles com frequência, então é normal. Enfim, meu pai foi dormir um pouco cedo, porque precisa acordar cedo para trabalhar de manhã, mas H ficou para sair com minha mãe por um tempo, novamente, isso é normal para eles. Então, a disposição da nossa casa é de 2 andares, e o teto da sala vai até o 2º andar e é aberto, então você pode ficar na passarela do andar de cima e ver e ouvir o que está acontecendo na sala de estar. Bem, eu tinha ficado no meu quarto na maior parte do tempo, e saí para ir ao banheiro quando ouvi minha mãe e H na sala de estar conversando em voz mais baixa do que o normal. Eu achei estranho, então tentei ouvir a conversa deles. Acho que eles pensaram que eu estava dormindo ou ainda no meu quarto. Não é palavra por palavra, mas está próximo o suficiente. H, a que horas você acha que precisa sair para buscar meu nome na escola amanhã? Eu estava pensando em passar por aí por um tempo, se você estiver afim. Mãe, você pode vir quando ela já estiver deixada na escola. Eu tenho algumas reuniões para ir depois do almoço. H, só me mande uma mensagem quando voltar para casa, e eu passo por aí. Quer que eu traga algo especial? Mãe, vamos manter as coisas simples desta vez. Temos feito tantas coisas diferentes ultimamente que eu só quero relaxar um pouco nas próximas vezes. A princípio, eu nem conseguia acreditar no que estava ouvindo e estava convencida de que devia ter entendido errado, mas pelo tom de voz deles, não havia como errar. Não ouvi mais nada porque senti que ia vomitar e fui sorrateiramente para o meu quarto. Eu me sentia completamente entorpecida. O melhor amigo do meu pai estava falando com a minha mãe sobre ir até lá e ter relações sexuais com ela. Pensei em descer as escadas naquele momento e contar para o meu pai, ou ir acordá-lo, mas eu estava tão nervosa e chocada que nem conseguia me mexer.
Depois de deitar na minha cama por uma eternidade, finalmente decidi que me levantaria antes de meu pai sair para o trabalho e falaria com ele sobre o que ouvi. Enfim, para resumir ainda mais a história, desci por volta das 5 horas, quando ouvi meu pai fazendo o café da manhã, e disse a ele que precisava conversar. Depois de cerca de 10 minutos só divagando, finalmente contei o que ouvi. A princípio, ele teve uma expressão de surpresa no rosto, mas muito rapidamente voltou ao normal. Ele nem soou diferente quando falou e apenas disse: "Não se preocupe com nada, tenho certeza de que você entendeu errado o que eles estavam dizendo." Eu disse: "Não, pai, eu ouvi como eles estavam conversando um com o outro." Ele continuou dizendo para eu não me preocupar com nada, que eu devia ter ouvido errado, tirado as coisas de contexto, e assim por diante. Nem mesmo "vou conversar com a mamãe", ou "deixe-me entender as coisas", ou "obrigada por me avisar." Eu simplesmente não entendo. Não é como se meus pais tivessem um relacionamento ruim. Eles obviamente se amam, e eu já os ouvi fazendo sexo antes. Eles já conversaram comigo sobre sexo, então não é como se o assunto fosse constrangedor para falar ou algo do tipo. Enfim, meu pai saiu para o trabalho e me deixou sozinha em casa com a minha mãe. Liguei para um dos meus amigos e pedi para me pegarem para ir para a escola, porque eu nem conseguia pensar em olhar para minha mãe depois de tudo que aconteceu. Acabei pegando minhas coisas da escola e indo para a casa do meu amigo, porque eu nem queria esperar minha mãe acordar. Um pouco depois, recebi uma mensagem do meu pai. Aqui está o que dizia: "Filha, agradeço por você ter vindo falar comigo esta manhã. Novamente, só quero dizer para você não se preocupar com o que quer que seja que você ouviu. Como eu disse, tenho certeza de que você simplesmente entendeu errado o que a mamãe e o H estavam falando. Por favor, não deixe isso afetar o seu dia e apenas mantenha o foco na escola. Podemos conversar mais quando eu chegar em casa, se quiser." Neste ponto, eu simplesmente não sei o que fazer. Estou presa na escola, meu pai ou não acredita em mim, ou acredita, mas não se importa, e eu nem consigo suportar a ideia de ver minha mãe. Estava pensando em confrontar minha mãe pessoalmente quando chegar em casa, mas quanto mais penso nisso, mais percebo que provavelmente não conseguiria fazer isso. Também estava pensando em enviar uma mensagem para a W e contar a ela. Ela é tão legal e não merece ser traída também. Se meu pai vai dizer a mesma coisa que disse esta manhã, nem quero me incomodar em falar com ele de novo. O que devo fazer, Reddit? O primeiro trabalho do seu pai é protegê-la de coisas que a machucariam. Isso inclui preservar o seu senso de segurança na família. Este é o problema dele para lidar, e não seu, então ele está se certificando de fazer o melhor para evitar que você carregue isso nos ombros. Além disso, você pode considerar que seus pais são abertos sobre isso entre eles. Casamentos abertos são uma coisa. Obrigada pelo conselho. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente cuidadosa e protetora comigo, então acho que, de qualquer forma, é por isso que ele estava tão, sei lá, normal quando contei a ele esta manhã. Sinceramente, não faça nada. Este é o relacionamento deles. Eles podem ter um acordo em seu relacionamento de que isso é aceitável. Eles podem ter menagens. Seu pai pode estar completamente ciente e apenas surpreso ao ouvir você dizer algo. Você já fez tudo o que precisa fazer. Continue focando na escola, etc. Eu nem sei como posso olhar para minha mãe ou H novamente, quanto mais para a esposa dele. Estou tentando me concentrar na escola, mas tudo o que consigo pensar é que minha mãe provavelmente está se envolvendo com o H enquanto escrevo isso. Atualização. Antes de entrar no assunto, quero abordar algumas coisas. Primeiramente, agradeço a todos que me deram conselhos. Eu sei que isso pode não parecer um grande problema para algumas pessoas, mas foi muito estressante para mim, e este foi um bom lugar para desabafar, organizar meus pensamentos e obter algumas opiniões externas. Em segundo lugar, muitas pessoas têm me dito que eu não tenho o direito de saber nada sobre a vida sexual dos meus pais, e eu entendo completamente isso. Não estou procurando pelos detalhes mais íntimos, só quero saber que tudo está bem. Quando meu pai estava me dizendo, "Não se preocupe, talvez você não tenha ouvido corretamente, você entendeu errado", isso me fez sentir que ele não se importava com o que eu estava contando a ele, ou pior, que simplesmente não acreditava em mim. Agora, sobre a atualização. Pouco antes do almoço, fui chamada para a diretoria durante a aula. Meu pai saiu do trabalho para me buscar. Não disse muito a ele quando o vi pela primeira vez, e quando finalmente entramos no carro e começamos a dirigir, eu disse, "Apenas me diga que está tudo bem, é tudo o que quero saber", e comecei a chorar. Não sei ao certo por que estava chorando, não estava tanto triste quanto agitada e emocional por tudo o que aconteceu e por sentir que não tinha ninguém com quem falar.
Meu pai me disse que está tudo bem e que explicaria as coisas quando chegássemos ao nosso destino. Acabou me levando para o meu restaurante favorito para almoçar, e quando entramos e fomos para a nossa mesa, minha mãe estava lá. Se eu já quis saber como era sentir meu coração parar, minha curiosidade foi satisfeita. Fiquei olhando para ela por um segundo, e então ela se levantou e me abraçou. Não disse muito, mas retribuí o abraço. Sentamos em uma cabine, eu de um lado, minha mãe e meu pai do outro, e pedimos algo para comer e beber. Em resumo, como muitas pessoas sugeriram, meus pais têm um acordo com H e sua esposa. Como mencionei em meu post e em alguns comentários, sempre nos sentimos à vontade para falar sobre sexo, eu e meus pais, e, por mais estranho que fosse pensar na vida sexual deles, conversamos em detalhes sobre o que está acontecendo. O que meu pai me disse foi: sua mãe e H têm uma necessidade maior para seus desejos, enquanto W e eu temos uma necessidade menor para os nossos, e concordamos há muito tempo que confiamos uns nos outros o suficiente para permitir que mãe e H cuidem dos desejos um do outro. Minha mãe então me perguntou se eu queria que isso acabasse e que meus sentimentos e conforto eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Eu disse a ela que não, já que, como muitas pessoas me disseram, a vida sexual deles é deles e eu não deveria tentar interferir, mas que não esperasse que eu me sentisse confortável perto de H por enquanto. Não me interpretem mal, ele é realmente um cara tão doce, como sua esposa, mas depois de ouvi-los falar assim, seria muito estranho por enquanto. Perguntaram se eu estava bem ou se eu tinha alguma outra dúvida, e apenas me ouviram, o que acho que era mesmo o que eu queria desde o início, me sentir validada na necessidade de conversar e de ter alguém que me ouvisse. Então no final das contas está tudo bem entre meus pais, saí da escola mais cedo e almocei muito bem. Agora vou para casa e recuperar o sono que perdi ontem à noite. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.